As 7 cabeças são 7 montes? Quem são as 7 cabeças da besta do livro de Apocalipse? O que realmente as Escrituras dizem sobre quem são as 7 cabeças na visão profética? Hoje veremos, através das páginas bíblicas, a explicação correta para as nossas perguntas. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje estou aqui para vermos juntos ensinamentos através da revelação dos profetas do Senhor. Esse é mais um vídeo de uma série que nós estamos sobre Apocalipse. São vídeos pequenos, mas quando nós juntamos, nos dará um entendimento sobre todo o assunto. Hoje nós falaremos de Apocalipse 17, de 9 a 10. Esse é o nosso versículo-chave. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. O nosso estudo estará em cima de as 7 cabeças são 7 montes. Nós precisamos entender o que são 7 cabeças e o que são esses 7 montes que ele está dizendo aqui. E para isso nós precisamos entender como os profetas falavam sobre o monte. O que era monte para os hebreus? Qual era a compreensão que eles tinham? Nós vamos começar a compreender toda a Escritura. Não podemos esquecer que Deus é quem escreve toda essa palavra. Os profetas apenas se aplicam a copiar o que o Senhor nos diz. Então a palavra de Deus ela é complexa. Não há mudança. Então vamos logo entender o que está sendo explicado aqui. Quando o anjo começa a falar com o apóstolo João ali na ilha de Pátimo, ele vai trazer revelação e não confusão. A revelação dada a João é, na verdade, para os últimos dias. Essa revelação é para nós e para quem tem sabedoria de buscá-la, pois todos que buscam sabedoria, o Senhor a dá. Então vamos ver aqui, o que é monte? A palavra monte, ela quer dizer estabilidade, ela quer dizer poder. Quando nós olhamos aqui para Apocalipse 17, 9, o anjo vai explicar para João que as 7 cabeças da besta são 7 montes. E aí quando você continua no versículo 10, ele diz assim, e são também 7 reis. Então, as 7 cabeças são, na verdade, 7 cabeças, 7 montes e 7 reis. Tudo a mesma coisa, porque quando ele diz assim, e são também 7 reis, é como se eu dissesse, eu vou e Joana vai também. Então, é a mesma coisa. Logo, cabeça, monte e reis são as mesmas coisas para a gente entender. E como era visto montes na Bíblia? Como é que os profetas falavam de montes? Como que os hebreus pensavam sobre o monte? O que eles queriam dizer quando usavam a palavra monte? E aí a gente precisa ir nos profetas, porque os profetas eles vão usar os termos certos. E em Ezequiel 6, a partir do 1, diz assim, e veio diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Então, quando você vê aqui que o Senhor diz, filho do homem, dirige para o monte de Israel,
não é uma espada que vai cortar o monte de Israel. Queridos irmãos, quando Ezequiel estava trazendo essa palavra aqui contra os montes de Israel, na verdade ele estava ali no cativeiro, mais ou menos em 597 a.C., ele estava na Babilônia, porque o povo todo tinha se levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E agora o Senhor diz: profetiza contra o monte de Israel. Na verdade, aquela profecia, monte estava para o rei de Israel. Então, essa palavra monte de Israel é para o rei de Israel, é para as autoridades de Israel, porque ainda que estavam em cativeiro, cada um sabia a que tribo pertencia, cada um sabia quem era o rei. Embora estivesse no cativeiro, cada um sabia quem era a sua tribo e todos sabiam quem era a descendência do rei. Então, quando Ezequiel profetiza para os montes de Israel, e ele estando ali, ele estava falando, não à toa, ele estava falando para a autoridade dentro de Judá. Quem era a autoridade naquele momento? Porque todos sabiam quem era a descendência de Davi. Então, ele falava para a autoridade que estava ali para ouvir as profecias, porque eles iam voltar do cativeiro ainda. E eles estavam sendo advertidos ali. Então, monte ali era reis, autoridade. Então, sempre que os profetas usam monte de Israel, nesse sentido, falando que vai destruir, vai derrubar, ele está que vai derrubar os ídolos, ele está falando não com os montes, mas com os reis, com as autoridades daquele lugar. Então, nós já sabemos que quando se fala em montes, fala-se em reis, em autoridade, e Israel já estava acostumado com esse termo. Então, quando o anjo vai falar agora com o profeta João, ele não usa um termo diferente que João não sabia. Ele usa um termo que João sabia. Ele vai dizer para João: 7 cabeças são 7 montes. Então, quando ele diz que as 7 cabeças são 7 montes, ele está falando que as 7 cabeças são 7 reis, são autoridades, são poderios. Então, no livro de Apocalipse, montes são reinos. 5 caíram, e aí a gente já explicou isso no último vídeo, que são os reinos que dominaram sobre Israel. O primeiro foi o Egito, que escravizou Israel, depois foi libertado pelo Senhor. O Senhor fez uma aliança com o povo. Depois a Síria levou todo o povo por permissão do Senhor, levou as 10 tribos. E depois nós vamos ter a Babilônia, que é aqui onde nós estamos, que é o reino que Ezequiel profetizou, que é a Babilônia, a cabeça de ouro. Depois nós teremos Medo-Persas. Depois nós teremos os gregos, que vão dominar sobre o povo de Deus, e Roma, que é o tempo onde o apóstolo João está profetizando para nós, que é o reino de Roma. E aí, mais à frente, ele vai dizer: 5 caíram, que foram esses que nós falamos. E um existe. Então, ele está profetizando ali no reino de Roma. E o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Então nós sabemos que é reinos, autoridades. Então montes não é essa confusão que nós fazemos. Monte não é colinas. Então montes não são colinas, porque aí fala: a besta sobre 7 colinas. Então é uma cidade que está sobre 7 colinas. Então é Roma, porque Roma está sobre 7 colinas. Mas também tem Meca que está sobre 7 colinas. Também temos Barcelona, está sobre 7 colinas. Também temos Istambul, que está sobre 7 colinas. Então seria muita confusão para nossa cabeça, nós não entenderíamos, porque o Senhor deixou algo solto, poderia ser qualquer dessas cidades.
Então traria confusão, mas Deus não está trazendo confusão, Ele está trazendo revelação. Então montes está falando sobre reis, sobre reinados, e quando nós chegamos ali no capítulo 10, nós entendemos que são 7 cabeças, são 7 nações, 7 reinos que governaram sobre Israel. Que 5 caíram, uma está governando e outra ainda está por vir. Então não são montes, colinas. Então montes não são colinas, montes são reinos, império, autoridade. Espero que os irmãos entendam o vídeo de hoje. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.